Olá, alunos, sejam bem-vindos aqui à nossa nona videoaula do nosso curso de Introdução à Linguagem C, com enfoque em jogos. O tema da nossa aula de hoje será funções. Primeiramente, eu vou definir aqui com vocês o conceito de funções de uma forma mais superficial. Funções. Definição de função. Uma função pode ser vista como um conjunto de comandos que realizam uma tarefa específica. Ou seja, a gente vai ter ali um conjunto de instruções ali, de comandos que a gente vai passar e a função vai realizar aqueles comandos passo a passo, alunos. Para não ficar tão abstrato assim, vocês não se preocupem que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, logo em seguida aqui, eu vou mostrar o exemplo de uma função e vou, além disso, passar para vocês as características de uma função. Então vamos vir aqui para um exemplo que eu coloquei. Funções. Um exemplo de função é a função printf. Olha só, alunos. Aqui tem esse print desse código que eu fiz aqui, coloquei para vocês. Nele aqui na linha 1 nós temos a nossa biblioteca stdio.h. Aqui na linha 3 nós temos a função main. Não se preocupem, pois posteriormente nós vamos explicar para vocês um pouco mais sobre a função main. A princípio, a única coisa que vocês devem saber sobre ela é que tudo que for ser executado, que for rodar do nosso programa, deve estar dentro da função main. E aqui na linha 5, olha só, alunos, aqui dentro do bloco da função main, nós temos a função printf, que vai imprimir na tela uma mensagem. Imprimir na tela, vocês entendam como sendo escrever ali naquela telinha preta e mostrar para o nosso usuário, mostrar uma mensagem através do terminal para o usuário. E aqui a função printf, ela está descrita dentro da biblioteca stdio.h. Portanto, aqui aquele conjunto de comandos que eu falei para vocês, que a função printf deve realizar para imprimir aqui, por exemplo, Olá Mundo na tela, aquele conjunto de comandos está descrito aqui, está descrito dentro da biblioteca stdio.h, que é a biblioteca de input e output, ou seja, de entrada e de saída. A saída do código aqui da função printf será daquele código que eu mostrei anteriormente, vai ser esse daqui, Olá Mundo. Pois aqui eu passei para o printf essa mensagem, Olá Mundo, para que ele imprima essa mensagem na tela. E aqui, após a execução do programa, ele imprimiu corretamente Olá Mundo na tela. Aqui agora, para tentar explicar melhor o que é uma função, eu fiz essa analogia aqui. As funções, vocês podem entender entender que elas são como se fossem fábricas. Por quê? Porque nós vamos dar uma matéria-prima para elas. Aqui eu coloquei um novelo de lã aqui. Como se fosse, aqui um exemplo é como se fosse uma fábrica de roupas. Mas pode ser qualquer outra fábrica aí que tenha essa lógica. A gente vai passar uma matéria-prima para ela, que vão ser os parâmetros. Não se preocupem que logo em seguida aqui, depois da minha parte, a Marcele irá explicar para vocês mais detalhadamente o que são parâmetros. Mas entendam que os parâmetros são como se fossem a matéria-prima das funções. Nós vamos passar uma matéria-prima para as funções. A função vai ser o bloco de código da função que vai realizar a tarefa, aqueles comandos que vão realizar a tarefa, serão a fábrica aqui, pois eles vão processar, eles vão tratar a matéria-prima que nós passarmos para ela, para a função. Aqui até coloquei esse símbolo de engrenagens aqui, ó, para vocês entenderem que aqui dentro da função vai ser realizado um processamento, alunos. A matéria-prima vai ser processada, vai ser ali transformada. E depois a fábrica, ou seja, a função aqui, vai nos retornar algo, alunos. Ela vai nos retornar, vai nos dar algum retorno. Ela vai nos devolver algo. Então, primeiro nós vamos passar aqui a matéria-prima. A função aqui, que eu estou fazendo analogia com uma fábrica, vai tratar essa matéria-prima.
e então vai nos devolver algo. Além disso, é importante aqui já salientar com vocês algumas características de uma função. Uma função, não se preocupem, que eu vou mostrar daqui a pouco exemplos de código com funções aqui que nós vamos declarar, as funções aqui que nós vamos criar, não se preocupem. Mas características de uma função. Cada função ela tem que ter um nome único, que serve para a gente invocar ela, para a gente chamar ela em algum lugar do programa, para que o bloco de código dela, para que os comandos dela sejam executados. A gente tem que chamar ela através de um nome, em algum pedaço do código. Uma função, ela pode ser invocada a partir de outra função. Essa característica está um pouco confusa. Não se preocupem que daqui a pouco eu vou exemplificar melhor para vocês. Uma função, aqui para a gente é bom a gente, estabelecer que ela deve também realizar uma única tarefa bem definida. Uma função não é bom que ela fique realizando várias coisas, é bom que ela realize uma tarefa bem definida. E uma função, ela também deve se comportar como se fosse uma caixa preta. Ou seja, o funcionamento dela, entre aspas, meio que não interessa como funciona. O que interessa é que o resultado final seja o esperado, sem nenhum problema, que o resultado seja exato, o resultado final seja o esperado. Mas aqui para a gente, depois a gente vai ver que as funções que nós vamos montar, aí a gente vai ter que entender como que elas funcionam. O código de uma função também é importante que ele seja o mais independente do programa possível. Ou seja, ele tem que ser genérico, para que ele possa ser reutilizado em várias partes, em outras partes do programa e até mesmo em outros programas. E, além disso, uma função ela pode receber parâmetros que vão mudar o comportamento, de forma que ela tem que se adaptar facilmente para situações distintas. E uma função, ela pode, não necessariamente tem que fazer isso, mas ela pode retornar para quem chamou ela um valor que vai ser resultado do processamento que ela fez, do processamento aqui do parâmetro que nós passamos para ela, da matéria-prima. Eu vou mostrar aqui um exemplo de uma função que nós podemos criar na linguagem C. Olha só, alunos, tem aqui um exemplo de código. Aqui, ó, da linha 10 até a linha 20, não está muito estranho, não. Não está muito diferente do que nós vimos até agora, não. O problema está vindo aqui, ó. Problema não, né? A novidade está vindo aqui da linha 3 à linha 8. Olha só, alunos. Quando eu coloco int somar, isso daqui eu estou declarando uma função que se chama somar, alunos. E aqui dentro, ó, dos parênteses, vão ser a matéria-prima que eu vou ter que dar para a função. Aqueles parâmetros que eu falei para vocês. Novamente, eu saliento para vocês não se preocuparem com o conceito de parâmetros, pois a Marcele vai explicar melhor para vocês depois. E aqui, alunos, o que que essa função faz? Ela vai pegar, dentro dela tem a declaração de uma variável chamada resultado, e esse resultado a gente vai armazenar nele os valores de número um e número 2, os valores que o usuário vai passar, o usuário não, que o programador aqui vai passar para a função. Vai ser os valores que o programador vai passar aqui para a nossa função. E a nossa função, ela é do tipo int, alunos. A nossa função somar, olha só, tá int somar. Ou seja, como o tipo dela é inteiro, então ela vai ter que retornar um valor inteiro aqui, int resultado. Também não se preocupem com isso, com a questão de retorno, pois a Marcele vai explicar melhor para vocês posteriormente. Aqui na função maintain, eu declarei int valor 1, int valor 2 e int resposta. Aqui na linha 13 eu vou imprimir para o usuário. Digite os valores que deseja somar. Com scanf, eu vou armazenar nas variáveis valor 1 e valor 2 os valores que o usuário deseja somar. Aqui no resposta, olha só, na linha 16, eu estou chamando a função. Eu estou invocando a função aqui, ó, somar valor 1 e valor 2. Ou seja, eu vou passar o valor 1 e o valor 2 para essa função somar aqui, ó, olha só. E aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, que ela pede dois números inteiros. Por quê? Aqui, ó, int número 1, int número 2. Você pode passar para elas, na verdade você tem que passar para ela dois valores inteiros. E valor 1 e valor 2 aqui dentro da main
eles são inteiros. E aqui embaixo eu vou imprimir a resposta. A resposta é, e aqui o somar, ele vai nos retornar esse resultado aqui, que é número 1 mais número 2, e esse resultado que vai ser retornado, aqui embaixo na linha 16, vai ser armazenado no resposta. E a gente vai imprimir na tela. Olha só o exemplo. Digite os valores que deseja somar. Eu digitei 1 e 3. A resposta é 4. Então, essa função somar, ela processou os valores 1 e 3 que eu dei para ela. Ou seja, ela tratou esses valores e somou eles e retornou o resultado dessa soma aqui, ó. Returne resultado, alunos. E a outra importância das funções aqui é que a gente pode fazer reutilização de código, alunos. Eu vou mostrar isso no próximo exemplo. Além disso, alunos, a função do jeito que ela está aqui, é importante salientar com vocês que se eu não invocá-la, ou seja, se eu não chamar ela aqui dentro da função main, dentro do bloco da main, invocar, chamar, significa que eu vou colocar o nome dela e vou passar valores para ela, valores que ela pede. Isso é invocar ou chamar aqui dentro. Se eu não fizer isso, não vai acontecer nada, ela não vai ser executada. Os comandos aqui dentro dela, esse comando de soma aqui, ó, e depois de atribuição ao resultado, esses comandos aqui não vão ser executados, ou seja, apenas é executado aquilo que está dentro da main. Caso eu não fizesse uma invocação, eu não chamasse a função somar dentro da main, o bloco do somar não seria executado. O bloco aqui é esse bloco de código que está entre as chaves do somar aqui. Vamos aqui para um outro exemplo. Um outro exemplo é, basicamente, eu reutilizei o somar do código anterior, é o mesmo código, só que aqui eu vou demonstrar a importância das funções através da reutilização. Vou mostrar que as funções são importantes, pois nós podemos reutilizar código. Aqui tem a função main, valor 1, valor 2 e valor 3. Agora são 3 valores e o resposta. Aqui eu vou imprimir para o usuário. Digite os 3 valores que deseja somar. Aqui, com o scanf, eu vou armazenar esses valores dentro de valor 1, valor 2 e valor 3, valores inteiros. E olha só, alunos, aqui na linha 16 eu coloquei resposta é igual a somar valor 1 e valor 2. Ou seja, eu vou invocar o somar aqui, vou chamar o somar e vou passar para ele os valores 1 e 2. No meu exemplo, o valor 1 e 2 é 1 e 3. Aí o somar vai fazer 1 mais 3, que dá 4, e vai armazenar em resultado e vai retornar aqui 4, vai retornar o valor de resultado. Esse valor retornado vai ser armazenado dentro do resposta. Aqui na linha 18, o novo valor do resposta vai ser igual a somar, e eu vou estar passando o valor antigo do resposta, que é 4, e o valor 3, alunos. Então, ele vai receber 4, e o valor 3 que eu vou passar é 2. Ele vai receber 4 e 2. Aqui dentro ele vai somar 4 mais 2, que dá 6, vai armazenar em resultado, e vai retornar aqui o resultado para o novo valor do resposta. A resposta agora vai armazenar 6. E na linha 20 ali abaixo, alunos, esse valor 6 vai ser impresso na tela. Então, olha só, as funções são importantes por isso. Eu pude reutilizar código, olha só, reutilização. Eu consegui utilizar o somar 2 vezes. Eu poderia utilizá-lo quantas vezes eu quisesse. Então, eu não tenho que ficar fazendo número 1 mais número 2 toda hora. Eu não tenho que ficar somando 2 resultados aqui dentro da main toda hora. Eu apenas chamo o somar e passo aqui os parâmetros adequados para ele. Então, alunos, isso aqui era o que eu tinha para falar para vocês. Posteriormente aqui, a Marcela e o Matheus vão complementar os conhecimentos aqui dessa aula. Olá, turma, dando continuidade ao nosso assunto sobre funções, vocês viram que a função é como se fosse uma fábrica. Quando a gente vê numa fábrica, a gente tem algo que a gente envia para dentro dessa fábrica, que a gente chama de matéria-prima, e algo que a gente recebe no final, que a gente chama de produto final. A nossa função vão ter coisas que são basicamente isso, e a nossa matéria-prima a gente vai chamar de parâmetro, e são os valores que a gente envia para dentro da função. E o produto final são os valores retornados pela função. Vamos aprofundar um pouco nisso? Os parâmetros, então, eles podem ser de vários tipos. Aqui é um tipo int. E então a gente coloca dentro desse parênteses e ele vai definir o que a gente vai receber. Então, durante a criação da nossa função, depois do nome, aqui a função chama SomaUnidade, a gente abre o parênteses e coloca os parâmetros que a gente vai receber. Se a gente não for receber nada, a gente vai deixar um parênteses vazio, não vai colocar nada lá dentro.
Aqui nesse caso eu estou recebendo um inteiro que eu vou chamar de A. Então o valor que foi enviado para a função vai ser armazenado nesse A. Então quando eu for fazer operações aqui, sempre que eu usar o A, eu estou usando o valor que foi recebido pela função. Lembrando que aqui poderia ser do tipo float, eu poderia receber uma string, vários outros tipos. E lá na função que eu for chamar, aqui no caso eu estou chamando dentro da função main, a função criada, o parâmetro ele fica da seguinte forma: também entre parênteses, após o nome da função, eu vou colocar o valor. Então eu poderia colocar um aqui, sem nenhuma aspas, nem nada. Ou então eu posso colocar uma variável que seja do mesmo tipo que eu estou recebendo lá, no caso lá é inteiro, então aqui tem que ser inteiro, que contenha um valor. Então nesse caso eu estou enviando uma variável que aqui contém o valor 1. E o retorno? O retorno, quando a gente vai declarar uma função, né, colocar o nome dela, antes do nome a gente tem que colocar o tipo da nossa função. Aqui nesse caso também é do tipo inteiro, mas poderia ser que o parâmetro fosse inteiro e a função fosse de outro tipo float, por exemplo, ou ao contrário também. Então uma coisa não tem necessariamente ligação com a outra. Quando a gente define então que a nossa função é do tipo int, a gente tem que no final da função, ou em algum momento, colocar um return, que é justamente o nosso retorno. Então aqui nesse caso, né, a gente está recebendo o valor a gente cria um int b, e esse int b ele vai receber o a mais 1. E a gente retorna esse b. Então basicamente a gente está ali retornando o valor que foi enviado mais 1 através do uso de uma variável auxiliar. Importa a gente saber que a partir do momento que esse retorno aqui foi executado, o resto do comando não vai acontecer mais. Então, se tivesse aqui uma outra linha fazendo outro comando, esse comando não ia ser executado. Isso é muito importante porque quando a gente vai trabalhar com condições, com o if, por exemplo, dentro da função, pode ser que em algum momento a gente coloque um retorno dentro do if e se ele não for executado, a gente vai fazer alguma outra coisa. Se não, aí vai ter sido retornado e o resto não vai executar. E aí, quando a gente for chamar a função, a gente quer receber esse retorno em algum lugar, né? Então, o que acontece? A gente pode armazenar o valor recebido em uma variável, aqui na variável resposta. E aí, essa variável ela tem que ser do mesmo tipo que a função. Lá é do tipo int, então aqui tem que ser desse mesmo tipo. Agora, uma coisa, antes de eu mostrar para vocês lá no programa como que fica, eu gostaria de falar sobre a função main. Todos os programas que a gente for criar, eles podem ter inúmeras funções. Não tem uma quantidade certa, não tem um limite. Mas o que acontece é que todos os nossos programas precisam ter a função main escrita no seu código. Por quê? Porque enquanto todas as outras funções elas precisam ser chamadas, a main ela é a que vai ser executada sozinha. Então ela é a primeira e a única função que vai ser executada sem ser chamada. Então, se você rodar um programa que não tem main, ele não vai fazer nada, porque não teve quem chamar as outras funções. Vamos ver aqui no código, então, um exemplo bem facinho. O exemplo é de uma função para somar uma unidade ao valor. Então, a nossa função ela recebe um valor e a gente cria uma outra variável b, que vai ser o que a gente vai retornar. Aqui eu criei uma condição para vocês verem o que eu falei. Coloquei que se A é igual a 0, então a gente vai retornar A. Então, se o valor enviado for 0, a gente vai retornar só o 0. Se não, né, em qualquer outro caso, aqui eu não coloquei nenhum if, mas aí vai executar isso. O que eu quero mostrar para vocês é que esse retorno aqui, se ele for realizado, então mesmo que se fosse num programa normal, o que está aqui ele seria realizado, por causa desse retorno, ele não vai ser executado. Entenderam? Então, vamos mostrar aqui. E aí, lá na nossa main, então, a gente criou da mesma forma, basicamente, uma resposta e a gente vai imprimir essa resposta. E o nosso número aqui é 1. Então, o primeiro número sendo 1, ele tem que retornar 2 para a gente, né? Então, a resposta aqui foi 2, né? Como vocês podem ver. E, então, se o valor que a gente enviar for 0, vou mostrar para vocês aqui, até sem colocar uma variável, né? Que é outra opção, que a gente pode colocar simplesmente o valor.
o valor retornado então foi zero, não foi somado nada, né? Isso por quê? Porque a partir do momento que houve o retorno, o resto da minha função ali é ignorada. Mostrando mais um exemplo para vocês, eu fiz aqui uma funçãozinha em que, né, lá na minha função main, eu crio uma string chamada Maria e um número inteiro. E aí eu peço para imprimir, envio as informações de nascimento e nome. Depois eu vou alterar a data de nascimento, vou criar um novo nome chamado João e eu vou pedir para imprimir esse novo nome com a data de nascimento. E aí, lá na minha função, eu vou receber, então, o meu ano, e aí eu vou calcular quanto que dá o ano que nós estamos, em 2022, menos o ano de nascimento. E aí eu vou ter a idade da pessoa, então, né? Então, por que eu fiz isso? Porque se eu tivesse que colocar isso lá embaixo, eu ia ter que ficar repetindo essas duas linhas. E quando eu tenho uma função, a melhor coisa que ela nos proporciona é ganhar tempo, ganhar espaço. Porque aí, em vez de ficar colocando aqui idade, recebe 2022, menos nascimento, e depois pedindo para imprimir, em uma linha eu posso executar todos esses comandos. E aí você fala, é parecido com for então. Mas aqui eu posso executar, fazer outra coisa e executar. Enquanto no for eu teria que executar tudo de uma vez, né? Então vamos só ver esse programa, né, quando ele roda. Então a idade de Maria é 16 e a idade de João é 15. É claro que aqui eu nem coloquei a data de nascimento específica, mas esse é só um exemplo para a gente ver como que é útil, né, a questão da função, a gente poder reutilizar o nosso código de uma maneira bem eficaz. Olá, alunos, meu nome é Matheus e agora eu vou dar continuidade no assunto de funções com vocês. A Marcela e o Felipe já passaram esse assunto muito bem, já passaram todos os conceitos, só que agora eu vou mostrar como fazer isso acontecer, como escrever o código, como colocar isso no Code Blocks, colocar isso na sua ideia. Pessoal, antes de eu entrar no assunto de funções, eu gostaria de conversar com vocês sobre bibliotecas. Alguém aqui já ouviu falar sobre bibliotecas na linguagem de programação? Sabe para que serve, sabe como utilizar? O que é uma biblioteca, afinal de contas? Uma biblioteca, ela é um arquivo que organiza um código pré-definido para uso em algumas aplicações. Basicamente, a biblioteca é uma coleção de recursos usados por programas de computador. Mas quando utilizar uma biblioteca? Ou melhor, como utilizar uma biblioteca? E quais as vantagens de utilizar essa biblioteca? E o mais importante, como eu vou vincular uma biblioteca? Pessoal, as bibliotecas elas vão nos fornecer funções para tarefas específicas. Por exemplo, manipulação de array, manipulação de string, cálculo numérico com array, manipulação de imagens, acesso a banco de dados, entre outros recursos. Então, por exemplo, todas essas funções que você quer trabalhar, elas já vão estar dentro da sua biblioteca pré-definida, ou seja, parte do código já está ali. Entendeu? Então, qual seria a vantagem de utilizar uma biblioteca? Elas vão permitir que você utilize funções, né, pré-definidas, como eu expliquei, para programação modular. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você ganha um aumento na rapidez do desenvolvimento de uma aplicação. Sendo assim, você consegue desenvolver o seu código muito mais rápido. E outra coisa, a gente pode reaproveitar essas bibliotecas de uma aplicação para outra. Isso se chama reuso de código. Não vamos conversar sobre reuso de código hoje, esse é um assunto para um outro momento, um outro encontro, mas eu gostaria que vocês memorizassem isso, que a biblioteca ela nos permite escrever um código menor, um código mais organizado, um código mais limpo. Graças a essas bibliotecas, nós conseguimos trabalhar com uma aplicação muito mais rápida, porque uma parte desse código ele já está pré-definido. Portanto, a vantagem de utilizar uma biblioteca é essa, é a questão da velocidade, da rapidez. Tudo bem, e como eu vinculo uma biblioteca? Pessoal, esse assunto agora é só a título de curiosidade. Se vocês realmente quiserem saber de forma mais profunda sobre isso, vocês podem comentar aqui, podem deixar que vocês têm interesse, que aí nós vamos produzir depois um vídeo sobre essa parte da matéria, tudo bem? Mas agora, assim, só para vocês saberem que existe, as bibliotecas elas podem ser vinculadas e acessadas em dois momentos distintos, dependendo da linguagem, claro, né, e da biblioteca. Bom,
O primeiro exemplo seriam bibliotecas ligadas ao programa durante o processo de compilação. Tudo bem? A gente chama isso de biblioteca estática. Mateus, e qual é o outro exemplo? Outro tipo, né? São as bibliotecas, elas são acessadas somente durante a execução do programa. Aí nós chamamos essas bibliotecas de dinâmica ou de bibliotecas compartilhadas. Mas vocês não precisam memorizar isso. O que eu quero que vocês guardem é o seguinte: a biblioteca, ela é uma coleção de recursos. Você utiliza para facilitar o seu dia a dia. Ela está aí justamente para isso. Então, por exemplo, ela vai te dar um código mais limpo, um código mais rápido, e ela vai te dar essa rapidez. Olá, alunos! Vamos finalmente começar a criar funções. E eu gostaria de começar pela função sleep. Alguém já ouviu falar sobre a função sleep? Sabe como utilizar? E eu vou demonstrar essa função sleep através de um cronômetro. Pois é, mas qual o objetivo de mostrar para vocês a sleep através de um cronômetro? É porque, para o nosso projeto final, para o nosso jogo, vocês vão perceber que a função sleep ela vai ser muito importante. Então é interessante que vocês já comecem a ver exemplos com essas funções. Mas basicamente, a sleep ela tem o objetivo de fazer com que o programa pause, entre aspas, por um determinado período de tempo, antes de executar a próxima linha de comando. E aí vocês vão ver isso perfeitamente num cronômetro. Nesse programa, pessoal, além das bibliotecas padrões, eu também estou usando uma biblioteca chamada locale.h. Essa biblioteca, nós usamos ela quando queremos usar caracteres especiais, como, por exemplo, cedilha, acento e afins. Mas se vocês fizerem sem ela, tudo bem. A diferença é só que vocês não vão conseguir colocar acentuação na frase de vocês, mas não faz diferença nenhuma na execução do programa. Bom, dentro da minha main, eu também coloquei a minha regionalização. Eu só coloquei português para ele entender e vai funcionar do mesmo jeito. Eu vou deixar de exercício para que vocês estudem e aprendam sobre essa biblioteca Locale. Ela é muito interessante, não vai valer ponto extra, beleza, pessoal? Só que eu garanto que vocês vão gostar muito da aplicação dela, porque, na minha opinião, eu acho que o código fica mais bonito quando você consegue escrever direitinho. Enfim, logo abaixo eu defini um título para o meu programa com set console title, mas vocês também podem utilizar o system. Lembrando que se você usa Linux, o system não vai funcionar. E aí você vai ter que usar uma forma alternativa e eu posso também estar ajudando vocês, sem problema nenhum. Tem até como contornar isso, mas assim, colocar o system diretamente no Linux ele não dá certo, você tem que usar um outro método. Ok? Enfim, após isso aqui, eu declarei as variáveis. Todas são do tipo inteiro, porque nós estamos falando de um relógio, né? Então eu preciso que os números eles sejam inteiros. Eu tenho essa outra variável aqui, também do tipo inteiro, que serve para controlar o looping. Afinal de contas, um cronômetro ele vai ficar passando o tempo infinitamente, correto? Então nós precisamos colocar cada instrução aqui dentro da estrutura do looping, para que ele fique executando sem parar. Bom, a minha estrutura do looping eu vou usar o do while, ok? Então vamos começar com o do. Aí eu venho aqui, coloco a minha primeira função, a minha primeira instrução dentro desse looping. No caso, eu estou usando o system CLS, que é do clear, né? Que é só para limpar a tela mesmo, mas assim, você não precisa usar o system, foi só porque eu quis colocar. E volto a dizer que se você usa o Linux, essa função ela não vai funcionar dessa maneira. Então você precisa colocar uma outra instrução, um outro método que você utiliza, que eu posso também estar mostrando para vocês, tá bom? Após isso, eu coloquei um printf para exibir o nome do meu cronômetro e um outro print com a formatação desse cronômetro. Esse /t aqui ele é um tipo de tab, ou seja, o nosso texto ele vai ficar indentado. Quer dizer que vai ter um espaçamento, entendeu? Entre o começo da margem assim para o momento que nós começamos de fato a escrever. Tudo bem? Mas vamos lá, pessoal. Logo após isso, nós temos os percentuais D. Tem o D, DM, DS. Um ele está representando hora, outro minuto, outro segundo, consecutivamente. E aí, todos esses percentuais D aqui, eles vão ser substituídos pelas variáveis que nós declaramos, que é essa HR, esse min e esse sec, né? Que é para hora, minuto e segundo. Bom, assim que executarmos pela primeira vez, como todas as variáveis elas estão zeradas, então tudo vai ficar zerado, ou seja, o cronômetro ele vai começar tudo em zero, certo? Esse nosso primeiro if, ele é o seguinte: assim que a variável sec atingir 60, ele vai receber um zero, e aí eu vou incrementar os minutos.
Porque 60 segundos é igual a 1 minuto, né? Então, esses segundos eles vão passando e bateu 60, aí ele zera novamente e aquele minuto ele ganha 1. Então, ele só incrementa 1 minuto no caso, como eu falei, né? Porque os segundos eles têm que atingir os 60. E essa regra, ela também vai valer quando eu for tratar com minuto, e aí quando for para hora, ele segue esse padrão. Após isso aqui, após essa segunda verificação, o cronômetro, quando ele atinge a terceira verificação, que a gente está falando já de hora, aí o cronômetro ele vai zerar. Por quê? Porque um dia ele não tem 24 horas. Então faz sentido pensar que quando o cronômetro bater 24 horas não tem mais como continuar, então ele zera, correto? Bom, agora, finalmente, olha, eu vou falar aqui para vocês da função sleep, tudo bem? A função sleep, ela recebe como parâmetro um valor em milissegundos. Ou seja, o que isso quer dizer? Se eu coloco 1000 ali dentro, eu estou dizendo que o programa ele deve aguardar 1 segundo, porque 1000 milissegundos equivale a 1 segundo, ele deve aguardar 1 segundo para executar a próxima instrução da linha de baixo, que é o incremento da variável segundo. Tudo bem? Aí logo abaixo aqui nós temos o while, ou seja, esse looping ele vai ser executado enquanto, né, que é o significado de while, o meu i ele foi igual a 0. Vocês perceberam que eu não mudei o valor dele, né? Ele para cima ele continua. E por que eu fiz isso? Porque isso faz com que o loop ele fique executando infinitamente ou até eu decidir fechar o programa. Tudo bem? E é isso aqui. Agora eu vou demonstrar para vocês. Então, pessoal, finalmente vamos ver o nosso cronômetro funcionando. Será que ele vai dar certo? Será que esse código aqui está correto? E vamos lá. E olha só, pessoal, que interessante. O cronômetro, ele ficou ali com o título, né, como nós definimos. E olha que coisa legal, ele está passando a cada 1 segundo, ou seja, a cada 1000 milissegundos, ele vai acrescentando mais um aqui nos segundos. Quando essa parte aqui, os segundos baterem 60, ele vai zerar e o minuto vai para 1. E vai fazendo isso, até a hora bater 24 horas. Como o nosso dia só tem 24 horas, não faz sentido ele continuar contando além disso, então ele vai zerar. Tudo bem? Isso aqui é graças à função sleep, porque ela dá esse pause, entre aspas, né? Ela dá esse delay para passar. Agora, se eu não utilizasse a função sleep, olha só, o que será que iria acontecer? Olha que loucura. Vocês percebem que agora quem está passando a cada 1 segundo é o minuto e não mais os segundos? Porque no caso, quando você não define o tempo, ele entende que ele tem que passar a cada 1 milissegundo. Então, olha só que loucura. Olha a velocidade que você está passando. Tá vendo? Mas aí quando você volta para sleep, nós finalmente temos nosso cronômetro de novo. A próxima função que eu quero mostrar para vocês é uma função muito interessante que ela serve para contar a quantidade de caracteres que tem na sua string. Vamos lembrar o que é string. A string ela é uma sequência de caracteres. Você pode pensar, por exemplo, numa frase. Uma frase é um exemplo perfeito de uma string. E a função que eu vou mostrar para vocês é a strlen. O que significa strlen? str é uma abreviação para string e len é uma abreviação de length, que do inglês significa tamanho. E, por exemplo, para você usar o strlen, lá nas bibliotecas, lá de cima que eu mostrei para vocês têm que colocar a biblioteca string.h, tá? Do contrário, não vai dar certo. Mas vamos lá. Já parou para pensar em quantidade de letras que você escreve por dia? Quantidade de letras que tem no seu livro de português, que tem no seu caderno, que tem no seu livro de história. Pois é bem difícil contar, né? É bem difícil pensar num número. Essa função, ela está aqui justamente para isso. Ela vai contar todos os caracteres para a gente, sem a gente precisar ter esse trabalho todo. Essa função strlen, ela é bem simples. Aqui é o seguinte, eu declarei ela, né? Aqui eu coloquei a string que eu quero contar. No caso, nesse espaço aqui, dentro desse colchete aqui, se eu colocasse um número, por exemplo, 40, o strlen, ele ia entender que o tamanho da minha string, ele está armazenado aqui, ele está contido aqui dentro, ele pode chegar a esse 40. Se eu apagar, ele vai calcular quantos caracteres tem, ele vai pegar essa informação e ele vai armazenar aqui dentro. Eu não sei quantos caracteres tem, não vou contar, não preciso contar, porque é para isso que nós temos a strlen. Aqui embaixo eu declarei ele, criei um printf normal,
Esse percentual S é porque nós estamos trabalhando com string. Então, o valor da string vai ser armazenado aqui e a informação do tamanho vai ser armazenada aqui, esse percentual D. Bom, vamos descobrir o tamanho dessa frase e tchananana, vale 30. Olha aqui. O tamanho da string, o curso de programação, C, exclamação, 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 vale 30. Se eu reduzisse isso aqui, deixasse só 1, por exemplo. Vamos fazer o teste e olha aqui, vale 25. Tá vendo? Então, independente do tamanho da sua string, ele vai fazer essa função para você. Ele vai contar cada caractere e ele vai te retornar como um inteiro. Então, independente do tamanho, ele vai te dar um número que representa aquele tamanho ali. Essa outra função, pessoal, ela também é muito interessante. Ela pega todas as palavras, toda a sua string, e ela converte todo mundo que é minúsculo para maiúsculo. O nome dela é strupr. Olha que interessante. Eu criei uma string ali em cima, né? Uma string muito animada. Um bom dia, alunos. Extremamente animado. Só que não está animado o suficiente para mim, porque não está tudo em maiúsculo. E aí, quando você usa a função strupr, olha o que acontece. Antes estava assim, bom dia, alunos, extremamente animado, só que agora está totalmente animado. Olha só como é que mudou. É um bom dia com tudo de exclamação, gritando. Aquele bom dia que a gente gosta de receber 7 horas da manhã. Olha só. Mas e aí se eu quisesse, ao invés de passar tudo para maiúsculo, passar tudo para minúsculo? É possível? É possível com uma outra função chamada strlwr. Essa outra função ela faz o seguinte, ela pega todo mundo que é maiúsculo e transforma em minúsculo. Vou mostrar para vocês, olha só. Olha que interessante. Antes, esse meu bom dia extremamente animado aqui, até o B era maiúsculo, tá vendo? Só que agora, olha só, tá tudo em minúsculo. Então, o que aconteceu aqui exatamente? Como eu não coloquei como comentário essa função aqui, ele pegou essa string, converteu todo mundo para maiúsculo, depois veio aqui para baixo e converteu todo mundo para minúsculo. Então, assim, dependendo do seu objetivo, dá para ficar brincando, sabe? Com a string você consegue aumentar o caractere, botando em caixa alta, você consegue colocar a frase toda em minúsculo e assim vai. Vai da sua criatividade também. Então é isso, alunos. Essa foi nossa aula sobre funções. Espero que vocês tenham gostado e tenham absorvido o conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários ou mandar sua dúvida diretamente no grupo do WhatsApp, que os nossos monitores eles estão de prontidão para ajudar vocês. Muito obrigado e até a próxima.